Olá, amigos e amigas. O nosso tema de hoje é um tema que dominou o cenário político, cultural brasileiro nos últimos 3 dias. Eu vou falar sobre liberdade de expressão, antissemitismo e racismos. Esse tema tem dominado os nossos últimos dias, tem dominado as discussões. Mas antes que eu continue, vá aqui embaixo do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dê um joinha se gostou do vídeo. Se não gostou também, diga que não gostou. Esse tema, ele é muito rico à sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira que experimentou 350 anos de escravidão, negros arrancados do seu solo e trazidos para viver no Brasil em condições subhumanas, tem sofrido muito nos últimos anos no Brasil, como ter sua vida de sofrimento. E confesso-lhe que não é mimimi. Assim como o povo judeu sofreu terríveis ataques na Segunda Guerra Mundial, liderado por Adolf Hitler, que é o ícone da extrema-direita brasileira. Tem pessoas até que imitam o corte de cabelo de Adolf Hitler. O nazismo, ele só foi possível numa Alemanha destroçada depois de passar pela Primeira Guerra Mundial. Chega em 1930, a Alemanha estava completamente destroçada, como o mundo após o craque da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil também sofreu em 1929. O Brasil queimava-se sacas de café porque não tinha preço. O mundo passava por grandes transformações. E nesse período o Brasil experimentou também uma ditadura de Getúlio Donelis Vargas. Mas vamos voltar ao nazismo. A situação na Alemanha era tão complicada que a inflação chegou a 38.000% ao mês. Eu falei 38.000%. Para se comprar um jornal, você levava um carro de dinheiro. Para se tomar uma cerveja ou os goles que esse monarca toma, você tinha que levar um caminhão de dinheiro. No meio do caos, nascem os salvadores da pátria. E Adolf Hitler se coloca como esse salvador da pátria, com a missão de destruir o povo judeu. Foi assim, monarque, que Adolf Hitler chega ao poder. Semelhante ao que aconteceu no Brasil, com tantas mentiras, um juiz que a gente está vendo agora a face desse juiz, um tal de Sérgio Moro que tem por aí. E o nazismo chega ao poder, cometeu atrocidades. Atrocidades com o povo judeu, assim como a sociedade brasileira, o governo português aqui instalado cometeu atrocidades com os pretos e pretas de África. Temos uma dívida histórica. O monarca não sabe a diferença entre liberdade de expressão e crime.
é um conceito básico, né? E ele não é capaz de entender isso, que está preocupado nos cliques que tem que ter lá nas suas redes sociais. Ele não tem a dimensão, ele não tem essa noção do que seja crime e do que seja liberdade de expressão. Estudo, meu filho, vai estudar, vai ler. Em vez de ficar só falando o que se vem na cabeça, vai estudar com muita seriedade. Liberdade de expressão é para garantir a palavra dentro da ordem de um parlamentar, a palavra dentro da ordem das discussões acadêmicas. Mas não você pregando algo que a legislação brasileira proíbe. A legislação da Alemanha proíbe. A legislação da Alemanha é proibido você até mencionar Hitler. E que aqui tem presidente da República que pintia o cabelo igualzinho a Hitler, só falta o bigodinho. Não é? A extrema-direita se assanhou com a vitória do inapto. A extrema-direita ficou assanhada com a vitória do presidente inapto. Porque esse homem é inapto. Esse homem não dá nem para gerir você que mora na menor cidade do Brasil. Bom, e o tal do Monark vai entrevistar aquele deputado federal que era do MBL, que eu me recuso até a citar o nome desse rapaz, que os partidos políticos no Congresso já estão pedindo a sua cassação, porque ele assinou embaixo no que disse o imbecil do Monark. Ele assinou embaixo. Esse do MBL foi quem encheu as burras, encheu a sacola de dinheiro com dinheiro da Fiesp para botar jovens desavisados na rua contra a presidenta Dilma. Foi ele, né? E botou aqueles jovens na rua. E se elegeu deputado federal em 2018. Mas é nazista. É nazista. E esse nazismo exacerbado que ele tanto prega, que pegou esse dinheiro da Fiesp, dos grandes empresários no Brasil, para atacar a presidenta Dilma. E hoje a gente vê o ministro do Supremo Tribunal, Barroso, dizer em alto e bom som que Dilma caiu por falta de apoio político e não teve crime de responsabilidade. Você está vendo como a extrema-direita se assanhou? A extrema-direita se assanhou tanto, como diz lá na minha cidade, parece pinto no lixo. Está assanhada. Mas a gente tem que cortar as asas dessa extrema-direita. Eu costumo dizer que no Brasil é um país muito interessante, porque tem o racismo à brasileira. E o racismo à brasileira é aquele racismo assim. E no Brasil tem racismo? Porque o Brasil é um país que tem racismo sem racista, porque ninguém se declara racista, a não ser os supremacistas brancos, que agora botaram as manguinhas de fora. Botaram as manguinhas de fora e estão assanhados. Vamos lá. Esse mesmo programa já atacou negros. E nada aconteceu. Mas tem um livro formidável que eu sugiro a esse cidadão que leia: O Judeu e o Dinheiro do Mundo. O judeu demitiu um secretário especial da cultura que fez menção
a Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Mas esse mesmo ministro falou mal dos pretos e pretas e falou mal dos índios e dos indígenas. E nada aconteceu. Você tem nos órgãos, um ministro da Educação falou em 2020 que odiava a palavra povos indígenas. Você está vendo como são dois pesos e duas medidas? Imediatamente a televisão demitiu o canal, a mídia que ele faz o programa demitiu. Mas quando ele falou de negros, não foi demitido. Vamos usar a mesma medida. Todo apoio aos judeus, mas todo apoio aos negros e negras, índios e índias desse país. Você está vendo? Esses supremacistas brancos que está no poder atualmente faz apologias a ideologias completamente proibidas no Brasil. Neste governo aí instalado, que esse cidadão é um dos que aplaudem. Não está no cercadinho porque deve estar em outro estado. Mas se estivesse em Brasília, estaria no cercadinho, idolatrando um imbecil. Meus amigos e minhas amigas. E esse ministro da Educação que disse que odiava a palavra indígena, povos indígenas, como ele disse naquela famigerada reunião, hoje é inimigo do Bozo. Estão aí se engalfinhando pelas redes sociais. Gente, a extrema-direita é podre. A extrema-direita é medíocre. Ela não tolera 2 minutos de um debate que não seja pela ofensa. Acho eu que o tal do imbecil do Monark, do que ele estava entrevistando, um deputado federal aí, que se Deus quiser ele vai ser cassado, e outros imbecis também que ele entrevista para falar um monte de asneira, e a sociedade curtir, clicar nas suas imbecilidades. Vamos levar a politização para a sociedade brasileira. Vamos levar a politização para mostrar à sociedade brasileira quanto a gente pode fazer diferente. Esses jovens que estão envolvidos nessas redes sociais, eles não estudaram, eles não leem, eles não têm uma ideia formada. E aí sai falando o que vem na cabeça. E fala o que vem na cabeça e aparece uma porrada de gente que também não tem nada na cabeça e diz fulano de tal falou. Todo apoio aos imigrantes. Porque o mundo é global. E nós presenciamos no Brasil há poucos dias Moisés, o jovem congolês assassinado pela milícia do Rio de Janeiro. E o que é que disse as autoridades? O que é que disse esse imbecil desse deputado federal que estava sendo entrevistado por esse tal de Monark? O que é que disse ele? A extrema-direita é perversa. A extrema-direita hoje prega que não existe dívida histórica. Como não existe dívida histórica? Um Estado que escraviza durante 350 anos e diz que não há dívida histórica? Claro que tem dívida histórica. Os judeus foram indenizados na Alemanha nazista. O julgamento de Nuremberg puniu todos
E quantos foram punidos no Brasil de sacrificar pretos e pretas até a morte? E ainda há imbecis iguais a esse que são contra as cotas raciais das universidades. Todas as universidades nos Estados Unidos têm cotas. E os imbecis também dizem que não escravizou ninguém. Eu não escravizei ninguém, eu não era nem nascido, mas se beneficiou de todo o processo da escravidão. Estudou nos melhores colégios, não sofreu racismo, não teve problemas psicológicos. Tá vendo? A gente tem que desmontar essa engrenagem de fazer pessoas com um pensamento tão pequeno. Negros e negras do Brasil, univos como judeus do mundo inteiro se unem e derruba qualquer radialistazinho chifrim, derruba qualquer ministro chifrim que fale deles. Você está vendo? Negros e negras do Brasil, univos para a gente derrubar esses imbecis que estão encastelados em meios de comunicação, se travestindo de defensores da liberdade, se travestindo em defensores da democracia, quando na realidade estão assassinando a democracia. A democracia está morrendo por esses imbecis que pensam que fazer política é ser violento, é matar, é dizer o que não deve, é ser racista, é voltar a uma questão das antigas que é o antissemitismo. Parem com isto, vão estudar, vão ler o artigo 5º da Constituição Federal, né? Lê a Constituição, lê a filosofia, mas vocês abominam a filosofia, a sociologia. A extrema-direita abomina, porque a sociologia leva a pensar. A filosofia me leva a pensar, e eu não quero pensar, eu quero dominar. Mas eu quero dominar pela força, eu quero dominar pelas armas, como a milícia está mandando no Brasil. Eu viajo muito pela Bahia, pelo interior da Bahia. 99% dos postos da Polícia Federal não funcionam. Sabe o que significa isso? Parece uma coisa tola, né? Aquele cara que viaja com o documento do carro vencido e que dá graças a Deus que não tem ninguém ali. Sabe o que é isso? Isso é uma ideologia em vigor. Isso é uma ideologia em prática. Essa ideologia quer dizer o seguinte: livre trânsito da milícia. O cidadão que matou Marielle, lá no Rio de Janeiro, foi morto na Bahia. Como é que ele saiu de lá? E foi morto aqui na cidade da Bahia, Esplanada. Você está vendo, amigos? O que é você implantar uma ideologia na cabeça das pessoas e no Estado? É isso que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque existe uma ideologia da extrema-direita que diz: o Estado não é para cuidar de polícia. Polícia, cada um tem a sua. E sabe qual é a polícia de cada um tem a sua, da extrema-direita? É a milícia. É isso. Meu jovem, eu sugiro a vocês que estudem, leiam. Não é obrigado você ser da esquerda, né? Da extrema esquerda ou da esquerda, não é obrigado. Mas seja uma direita civilizada. Seja uma direita capaz de conversar. Seja uma direita capaz de entender o que são os direitos humanos. Seja uma direita capaz de entender o que é crime e o que é liberdade de expressão. Você, monarca, você do MBL, cometeu crime. Era para ser preso no ar, para ser preso no seu
momento que você estava dando a entrevista e você entrevistando. Assim como o Bolsonaro deveria ser preso quando votou a favor do impeachment de Dilma. Não era obrigado ele votar a favor, mas ele fez alusão a um crime hediondo, que é o crime de tortura, quando homenageou um tal de um torturador militar durante a ditadura. Um torturador. E tortura é crime hediondo. Ele devia ser preso no plenário, como você, monarca, devia ser preso no seu programa, no seu podcast. E você, deputado federal do MBL, que comeu dinheiro da Fiesp para botar jovens incrédulos na rua, você também deveria ser preso no ar. E o Congresso Nacional há de caçar o seu mandato, porque a alusão ao nazismo é crime. Estudem, leiam. Sejam cultos, seja de uma direita culta. Isso é importante para o diálogo da sociedade. Eu vou ficando por aqui, dizendo que nazismo e escravidão nunca mais. E nós vamos derrubar, com a ajuda de todos, o racismo que ainda impera no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fique com Deus da sua crença, que são diversas.